Você vai se arrepender, ela disse antes de eu revelar o meu segredo. Eu cresci ouvindo que éramos iguais. Espelho uma da outra. Cópias perfeitas. Minhas meninas de ouro, minha mãe dizia, e eu acreditava. Mas a verdade é que só havia espaço para uma de nós, e não era eu. Desde cedo, era Clara quem recebia os olhares, os elogios, os presentes extras escondidos na bolsa da escola. Clara brilhava como se o sol tivesse sido feito para ela. E eu era apenas a sombra que confirmava a luz dela. Não sei em que momento minha família decidiu que eu era descartável, mas sei que o processo foi lento, silencioso e doloroso, como água corroendo uma pedra até não sobrar nada além de pó. Lembro do meu aniversário de 16 anos. Na mesa, o bolo tinha escrito só o nome dela. Foi um engano da confeitaria, disseram, enquanto riam e serviam fatias enormes para os convidados. Mas ninguém corrigiu. Ninguém fez questão de lembrar que havia 2 velas, 2 corações batendo na mesma data. Eu me senti invisível. Com o tempo, aprendi a me calar. Quando Clara conquistava medalhas, todos batiam palmas. Quando eu tirava notas perfeitas, era tratado como o mínimo esperado. Quando Clara trazia amigos para casa, eles a chamavam de a gêmea bonita. Eu sorria, fingia que não doía, mas por dentro algo apodrecia. Eu deixei de esperar qualquer tipo de amor. Mas o que realmente me destruiu foi naquela noite. A noite em que ela quase me matou. Era verão, e eu havia conseguido meu primeiro emprego. Nada grandioso, só uma pequena papelaria. Mas para mim era uma chance de respirar fora da casa sufocante, de ter algo que fosse só meu. Clara não suportou. Ela dizia que o uniforme era ridículo, que eu estava me rebaixando, que ninguém da família dela, nossa família, precisava se sujeitar a isso. Você estraga tudo, sempre, ela me disse uma vez, com aquele sorriso venenoso que só ela conseguia dar. Naquela noite, cheguei em casa cansada. O calor grudava na pele, e tudo que eu queria era tomar um banho gelado. Subi as escadas apressada, e quando pisei no primeiro degrau, escorreguei. Foi tão rápido que meu corpo não entendeu. Só ouvi o estalo da madeira e senti o chão fugir debaixo de mim. Caí de costas, batendo a cabeça no corrimão. A dor explodiu em branco. Quando acordei, estava no hospital. Minha mãe estava ao lado, mas não parecia preocupada comigo. Estava de mãos dadas com Clara, que chorava teatralmente, como se fosse a maior vítima do mundo. Foi horrível, mamãe. Eu vi ela cair. Tentei segurar, mas não consegui. Ela soluçava. Eu sabia que era mentira. Dias depois, encontrei a pequena garrafa de óleo derramada nos degraus, disfarçada atrás de uma planta mal visível. Mas eu reconheci. Era do quarto de Clara. Eu nunca confrontei ninguém. Sabia que não acreditariam em mim. Clara sempre foi a filha perfeita, a heroína. Eu era a coadjuvante problemática. Se eu acusasse, diriam que eu estava com ciúmes, que inventava. Então, eu me calei. Engoli o veneno como quem bebe água. Mas naquele momento, algo mudou em mim. Eu prometi que não seria destruída. Se eles não queriam me ver, eu mesma me faria ver. Foram meses de silêncio. Trabalhei em dobro, guardei cada moeda. Estudei à noite, em segredo. Consegui uma bolsa de estudos numa universidade em outra cidade, e ninguém na minha casa sabia. Eu estava construindo uma vida longe deles. Uma vida só minha. Mas Clara descobriu. Ela sempre descobre. Um dia, enquanto eu arrumava meus papéis, ela entrou no quarto sem bater. Seus olhos bateram nos documentos da universidade, na carta de aprovação, no contrato da bolsa. Ela pegou tudo com a calma de quem segura dinamite. Você acha mesmo que vai fugir? Que vai ser alguém longe daqui? Disse, sorrindo de lado. Foi nesse momento que ela me olhou bem fundo nos olhos e soltou a frase que não saiu da minha cabeça desde então. Você vai se arrepender. Foi como um sussurro envenenado. Não era apenas uma ameaça, era uma promessa. Naquela noite, acordei com barulho no quintal. A janela estava aberta, a cortina balançava. Desci devagar, com o coração acelerado, e vi a luz da cozinha acesa. A porta dos fundos estava entreaberta, o vento frio entrava. E no chão, havia marcas de sapato molhado, como se alguém tivesse acabado de sair correndo. Meu corpo tremeu. Quando voltei para o quarto, meus papéis não estavam mais lá. Eu respirei fundo, sentindo a raiva e o desespero tomarem conta. Não era só sobre ciúmes. Não era só sobre a tensão da família. Clara queria me apagar de vez, queria arrancar até as chances que eu criei com minhas próprias mãos. E foi naquele instante, olhando o vazio da gaveta, que eu percebi, eu não podia mais ser a sombra. Não podia mais esperar que alguém me salvasse. Se eu quisesse sobreviver, eu teria que enfrentar Clara. Mas eu ainda não sabia o quanto ela estava disposta a ir, nem até onde eu mesma seria capaz de chegar. E é aí que tudo começa a se tornar perigoso. Quando percebi que os documentos tinham sumido, a primeira reação foi de pânico. Senti o coração socar dentro do peito como se quisesse escapar. Meus pulmões travaram, e o ar parecia preso na garganta.
Mas o pânico logo deu lugar a uma fúria crua, quente, que subiu pelas minhas veias como fogo. Eu sabia que tinha sido ela. Sempre ela. Clara. No dia seguinte, desci para o café como se nada tivesse acontecido. A mesa estava posta, pão fresco, suco, geleia. Minha mãe ria de alguma bobagem que Clara contava, e meu pai olhava para ela como se fosse uma obra-prima da natureza. Quando entrei na cozinha, o silêncio caiu por um segundo, como se eu fosse uma intrusa. Depois, todos voltaram a conversar, ignorando minha presença. Eu me sentei, servi-me mecanicamente. Minha mente estava longe, martelando. Onde ela escondeu os papéis? Clara, claro, notou minha inquietação. Me olhou com aquele sorriso maldito, cheio de segredos, e murmurou baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Não adianta procurar. Meu estômago revirou. Ela tinha certeza de que eu não faria nada, e era isso que me deixava mais furiosa. Naquela tarde, fingi que ia trabalhar na papelaria, mas voltei de propósito mais cedo. Esperei até que todos dormissem e comecei a revirar o quarto dela. A gaveta do criado mudo, as caixas debaixo da cama, até os bolsos das roupas no armário. Nada. Era como se os documentos tivessem evaporado. Foi quando ouvi passos no corredor. O frio percorreu minha espinha. Me escondi atrás da porta, prendendo a respiração. A maçaneta girou devagar, e Clara entrou no quarto. Ela segurava uma vela acesa, a luz iluminava metade do rosto, o que a deixava ainda mais assustadora. Olhou ao redor, como se soubesse que eu estava lá. Então disse, com a voz calma, quase doce: "Sabe o que mais dói em você? É que você nunca vai aprender. Você não entende o seu lugar." Ela se aproximou da escrivaninha e tirou algo de dentro da gaveta trancada. Meu coração disparou quando vi o envelope. Era a carta da universidade. Clara ergueu o envelope, passou os dedos pela borda como quem acaricia algo precioso e antes que eu pudesse reagir, aproximou da chama da vela. O fogo engoliu o papel em segundos. O cheiro de queimado tomou o quarto. Foi como se minha vida inteira fosse reduzida a cinzas ali, diante dos meus olhos. Quando ela saiu, eu desabei. Caí de joelhos, as lágrimas escorrendo, mas não eram só de dor. Havia algo novo nelas, ódio. Um ódio pulsante, sufocante, que me fez prometer que se ela queria guerra, ela teria. Nos dias seguintes, Clara começou a me atormentar de formas cada vez mais cruéis. Minhas roupas sumiam. Meus cadernos eram rabiscados com xingamentos. Uma vez, encontrei minha escova de dentes mergulhada em água sanitária. E quando tentei falar, minha mãe só suspirou. "Pare de inventar coisas. Clara não faria isso." Eu me sentia engolida por um abismo. Mas ao mesmo tempo, quanto mais ela tentava me destruir, mais eu sentia algo dentro de mim acordando. Eu não ia mais esperar. Comecei a guardar evidências. Tirei fotos das roupas rasgadas, escondi objetos que ela mexia. Até coloquei um gravador barato no meu quarto, dentro de uma caixa de sapatos. Eu queria provas. Queria mostrar ao mundo que Clara não era a perfeição que todos pensavam. Mas Clara sempre parecia estar 2 passos à frente. Uma madrugada, acordei com um barulho estranho. O gravador havia sido tirado da caixa. Estava no chão, quebrado, como se alguém tivesse pisado em cima dele. E escrito na parede, em batom vermelho, estavam as palavras: "Você não vai ganhar." Meu corpo inteiro gelou. Ela sabia. Ela sempre sabia. Eu comecei a me perguntar até onde Clara iria. Será que ela seria capaz de me matar de novo? A queda na escada não tinha sido um acidente, e eu sabia. O óleo derramado, o olhar falso de desespero no hospital, estava tudo claro. Naquele ponto, o medo já não me paralisava. Ele me alimentava. Comecei a pensar em algo que jamais imaginei. Se eu não enfrentasse Clara de frente, eu acabaria morta. Mas havia algo que ela não sabia. Na papelaria onde eu trabalhava, conheci um cliente frequente, um homem chamado Gustavo. Ele era quieto, mas sempre puxava conversa quando eu estava no balcão. Um dia, sem perceber, acabei desabafando um pouco sobre a vida em casa. Ele não sabia dos detalhes, mas me ouviu. Me deu um conselho simples. Se você tem um segredo, guarde bem. Nunca dê nas mãos de quem pode usá-lo contra você. Essas palavras ficaram na minha mente. Então, eu tomei uma decisão. O que Clara não sabia era que, além da carta de aprovação, eu já tinha feito a matrícula online. Já tinha um quarto reservado no alojamento da universidade. Já estava tudo confirmado. Os papéis queimados eram só uma parte. A verdadeira vitória estava escondida, inacessível para ela. Eu só precisava de tempo. Mais algumas semanas, e eu estaria livre. Mas Clara não pretendia me dar esse tempo. Na última noite antes de eu viajar, acordei de novo com barulho no quarto. Abri os olhos e a vi. Clara estava parada na beira da minha cama, o rosto iluminado pela luz fraca da lua. Nos olhos dela havia algo que nunca vou esquecer, um brilho frio, quase animalesco. Ela segurava algo na mão, um pedaço de vidro quebrado. "Você não entende, não é?" Ela sussurrou. "Você não pode existir sem mim." Meu corpo inteiro congelou. Eu sabia que se me movesse errado, aquele vidro podia atravessar minha pele.
Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um estalo ecoou no corredor. A porta se abriu de repente. Era meu pai. Ele piscou confuso, vendo Clara parada ao lado da minha cama com o vidro na mão. O silêncio pesou como chumbo. Clara foi rápida. Jogou o vidro no chão, fingindo choro, e disse: Eu só vim ver se ela estava bem. Ela tem se comportado de forma estranha, pai. Eu estava preocupada. Meu pai olhou para mim. Eu queria gritar a verdade, contar tudo, mas minha garganta travou. Eu sabia que mesmo com vidro, mesmo com ela ali no meio da noite, ninguém acreditaria em mim. Ele suspirou, balançou a cabeça e saiu, murmurando para eu não fazer drama. Clara se virou para mim, e naquele instante, seu rosto se transformou. O choro sumiu, dando lugar ao sorriso mais cruel que já vi. Ela se inclinou e sussurrou: Você realmente achou que alguém ia acreditar em você? Ela saiu, deixando o vidro no chão. Eu fiquei ali tremendo, encarando o objeto. E foi nesse momento que percebi, Clara não ia parar. Não até que eu fosse apagada de vez. Eu precisava agir, não podia mais esperar, nem fugir. E naquela madrugada, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia enfrentar Clara, mas não como a irmã invisível. Não mais. Só que para isso, eu teria que revelar o meu segredo. Um segredo que ninguém na família sabia. Um segredo que Clara jamais imaginaria. E era esse segredo que poderia virar o jogo, ou acabar comigo de vez. Eu fiquei acordada a noite inteira encarando aquele pedaço de vidro no chão. Não consegui fechar os olhos nem por um segundo. Cada vez que piscava, eu via o reflexo dos olhos dela, frios, quase inumanos. O quarto cheirava a medo, ou talvez fosse só o suor frio escorrendo da minha pele. Clara tinha cruzado um limite que eu fingia não ver. Ela não queria só me sabotar. Ela queria me apagar. Apagar minha existência como quem apaga uma vela, rápido, sem deixar rastros. Mas naquela madrugada, algo dentro de mim rachou. Não era só o ódio que crescia, nem o medo constante. Era a certeza de que eu precisava deixar de ser sombra. E eu tinha uma arma que ela não conhecia. O meu segredo. Desde que comecei a trabalhar, eu guardava cada centavo, não só para a universidade. Também pagava, escondido, por sessões com uma psicóloga na cidade vizinha. Era minha única fuga, meu espaço para existir sem o peso de ser a irmã errada. Lá, eu aprendi a escrever sobre tudo em diários, relatos minuciosos, detalhados, quase obsessivos. Cada queda, cada sabotagem, cada palavra envenenada. E não só isso, eu gravava pequenos áudios no celular, escondidos. Eu tinha meses de registros. Vozes abafadas, risadas cruéis, frases que Clara dizia quando achava que ninguém estava ouvindo. Não era suficiente para prendê-la, talvez, mas era o suficiente para rasgar a máscara perfeita que ela exibia para a família. Esse era o meu segredo. Só que usar isso significava guerra declarada. Eu sempre temi o que poderia acontecer se Clara fosse encurralada. Agora, parecia que eu não tinha escolha. Na manhã seguinte, desci para o café. A atmosfera da cozinha era a mesma de sempre, risos em torno de Clara, comentários banais sobre o clima, minha mãe servindo café na xícara favorita dela. Eu me sentei em silêncio, tentando parecer calma, mas minhas mãos tremiam por baixo da mesa. Clara, é claro, notou. Sempre nota. Me olhou com aquele ar de superioridade, como se tivesse certeza de que eu jamais teria coragem de reagir. Você não dormiu bem, mana? Ela perguntou, com falsa doçura. Engoli seco e respondi apenas: não. Ninguém se importou com meu tom. Ninguém nunca se importava. Passei o dia ensaiando, pesando as consequências. Se eu revelasse meu segredo, eu não poderia voltar atrás. Seria como abrir a porta de uma jaula e soltar algo que não poderia ser controlado. Mas eu também sabia, se eu não fizesse nada, Clara iria tentar de novo. Talvez da próxima vez não fosse só um vidro. Talvez fosse algo pior. Naquela noite, antes de todos dormirem, sentei com meu pai na sala. A televisão estava ligada, Clara no sofá ao lado, fingindo estar distraída com o celular. Eu senti o estômago embrulhar, mas esperei fundo e comecei. Pai, tem algo que vocês precisam saber. Ele levantou os olhos, cansado. Minha mãe apareceu na porta, secando as mãos no avental. E Clara largou o celular devagar, como uma predadora prestes a dar o bote. O que foi agora? Minha mãe perguntou, impaciente. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Eu tenho provas de tudo que a Clara tem feito comigo. O silêncio que caiu foi pesado, sufocante. Eu continuei antes que alguém pudesse me interromper. Eu guardei tudo. Fotos, gravações. Cada vez que ela tentou me prejudicar. Inclusive a noite em que eu caí da escada. Aquilo não foi um acidente. Minha mãe bufou, já pronta para rir. Mas nesse momento, Clara se inclinou para a frente, os olhos fixos em mim. Não disse nada. Apenas observava fria. Peguei o celular e abri um dos áudios. A sala se encheu com a voz dela, nítida, cruel. Ela nunca vai sair daqui. Eu vou fazer ela se arrepender de tentar ser melhor do que eu. O impacto foi imediato. Meu pai empalideceu.
Minha mãe pareceu perdida, como se o chão tivesse se aberto. Mas Clara começou a rir, baixo no início, depois mais alto, quase histérico. Você acha que isso vai provar alguma coisa? Ela disse entre risos. Um áudio? Quem garante que não é montagem? Quem vai acreditar em você? Você é a filha problemática, contra mim? Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca, porque no fundo, eu sabia que ela tinha razão. Mesmo com provas, minha palavra valia menos que nada dentro daquela casa. Mas eu não parei. Mostrei fotos, registros. Contei sobre o óleo na escada, sobre o vidro no quarto. Meu pai apenas balançava a cabeça, confuso. Minha mãe apertava os lábios, como se não quisesse ouvir. E então Clara se levantou. O riso sumiu. Ela me olhou com uma calma assustadora, como se estivesse me medindo. Você não devia ter feito isso. Disse, baixinho. Eu te avisei. O ar ficou pesado. Ninguém disse mais nada. Naquela noite, trancada no quarto, meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Eu sabia que tinha dado o primeiro passo, mas também sabia que Clara não ia recuar. Ela nunca recua. De madrugada, acordei com um barulho na janela. Me levantei devagar, o chão gelado sob meus pés. Quando afastei a cortina, vi algo que fez meu corpo gelar inteiro. Na vidraça, escrito com o mesmo batom vermelho da outra vez, estavam as palavras: "Você vai pagar." Meu estômago afundou. Não ouvi passos, não vi ninguém saindo. Mas senti que ela estava ali, em algum lugar, me observando. Fechei as cortinas, encostei as costas na parede, tentando controlar a respiração. E foi nesse silêncio opressor que eu entendi uma coisa: Clara não tinha mais nada a perder. Ela iria até o fim. E se eu não fosse mais rápida, ela me destruiria. Segurei o celular com as mãos trêmulas. Pensei em ligar para a polícia, mas a imagem de todos rindo, chamando aquilo de drama de irmã, me fez desistir. Ninguém acreditaria em mim. Eu estava sozinha, mas também estava pronta. Naquela madrugada, sentei na escrivaninha e comecei a escrever uma carta. Não para minha família, mas para alguém de fora. Alguém que Clara não podia manipular. Cada detalhe, cada prova, cada palavra estava ali. Se algo acontecesse comigo, aquela carta sairia dessa casa. Enquanto escrevia, senti uma força estranha crescer dentro de mim. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse poder. Como se minha história não fosse mais só a sombra de Clara. Mas no fundo, eu sabia. Ela já estava planejando o próximo movimento. E quando amanhã chegasse, o jogo iria mudar de vez. Eu só não fazia ideia de que na noite seguinte, Clara iria me levar até o limite da sanidade. Na manhã seguinte, o silêncio dentro da casa era estranho, quase artificial. Minha mãe evitava me olhar, ocupada demais lavando pratos que já estavam limpos. Meu pai lia o jornal, mas não virava nenhuma página. E Clara estava sentada à mesa, comendo uma maçã como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar dela queimava em mim, um olhar de predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Fiquei ali, imóvel, tentando não demonstrar o quanto minhas mãos tremiam embaixo da mesa. Eu ainda sentia o gosto amargo do que tinha acontecido na noite anterior. As palavras no vidro, a certeza de que Clara não recuaria nunca. Depois do café, subi para o quarto. A carta que escrevi estava escondida dentro de um livro, no fundo da mochila. Não era suficiente. Eu precisava de algo mais sólido. Algo que garantisse que se eu caísse, a verdade viria à tona. Então, tomei uma decisão. Deixaria cópias digitais das gravações em um e-mail programado para ser enviado se eu não respondesse em 48 horas. Passei a manhã toda configurando, com o coração martelando a cada clique. Era a única forma de me sentir um pouco segura. Quando desci novamente, Clara estava me esperando na sala. Sozinha. Você realmente acha que pode vencer? Ela perguntou com calma. Você acha que esses joguinhos vão te salvar? Fingi indiferença, mas a voz dela entrou em mim como lâmina. Você tem medo, Clara. Senão, não estaria aqui me ameaçando. Ela riu. Um riso baixo, venenoso. Medo? Não, querida. Eu só não gosto quando alguém tenta roubar o que é meu. E você sempre tenta. Antes que eu pudesse responder, minha mãe entrou, e Clara se calou instantaneamente, trocando a expressão cruel por um sorriso doce. Era impressionante como ela conseguia mudar de máscara tão rápido. Eu quis gritar, expor tudo de uma vez, mas segurei, porque entendi naquele instante que Clara não era só perigosa. Ela era inteligente, paciente, e eu precisaria ser mais. Naquela noite, recebi uma mensagem anônima no celular, um número desconhecido. A tela iluminou meu rosto no escuro, e meu coração quase parou quando li: sai de casa agora, ou não vai sair nunca. Meus dedos gelaram. O celular quase caiu da minha mão. Não havia dúvida de quem tinha mandado. Era Clara. Levantei devagar, o coração disparado. Olhei pela janela, mas a rua estava deserta. As cortinas balançavam com o vento, e o silêncio parecia zombar de mim. Por um segundo, considerei fugir, jogar algumas roupas na mochila, sair correndo, desaparecer.
Mas então lembrei de tudo que já tinha perdido. Das noites em claro, das lágrimas, da sensação de ser invisível. Se eu fugisse agora, seria como entregar a vitória para ela. E eu não podia mais ser a sombra. Então voltei para a cama e deixei o celular sobre o travesseiro, encarando aquela frase na tela até meus olhos arderem. O sono veio em fragmentos. Pesado, confuso. Eu sonhei com degraus cobertos de óleo, com vidros quebrados, com a risada de Clara ecoando em cada canto. Acordei de madrugada com o coração disparado e a sensação de que não estava sozinha. Olhei para o lado. E juro que vi uma silhueta parada no canto do quarto. Meus olhos demoraram a se acostumar à escuridão. Pesquei várias vezes, tentando distinguir o que era real. Mas a silhueta não se mexia. Estava lá, olhando para mim. Quando finalmente tive coragem de acender o abajur, o canto estava vazio. Nenhum som, nenhum movimento. Só o silêncio me esmagando. Mas no criado mudo, havia algo que não estava ali antes. Uma maçã, vermelha intacta. O mesmo que Clara estava comendo naquela manhã. Senti o estômago afundar. No dia seguinte, fui trabalhar na papelaria como sempre, mas estava em estado de alerta constante. Cada passo na rua parecia um eco ameaçador. Cada cliente que entrava parecia me observar de perto demais. Quando saí já de noite, encontrei um bilhete preso na minha bicicleta, escrito em letras apressadas, quase rasgadas no papel. Última chance. Vai embora. O medo começou a me corroer por dentro. Não era só a ameaça. Era a sensação de que ela estava em todos os lugares, sempre um passo à frente. Voltei para casa mais cedo e decidi que precisava confrontá-la de vez. Não dava mais para jogar esse jogo de sombras. Se Clara queria guerra, ela teria. Encontrei-a no quarto, se olhando no espelho, penteando os cabelos como se fosse uma rainha diante do trono. A imagem dela refletida me deu calafrios. Era como se eu estivesse vendo alguém que não tinha nada de humano. Você deixou isso no meu quarto, falei, jogando a maçã sobre a mesa. Ela nem piscou. E talvez tenha sido você mesma. Talvez esteja ficando louca. O tom dela era cortante. Eu senti a raiva subir como uma onda. Eu não vou fugir, Clara. Você pode fazer o que quiser. Pode tentar me destruir 1000 vezes. Mas não vou mais me calar. Foi a primeira vez que vi a expressão dela vacilar. Só por um segundo. Uma microfissura no rosto de mármore. Depois, ela riu. Então vamos ver até onde você aguenta. E saiu, deixando o cheiro do perfume caro no ar. Fiquei sozinha, com a respiração falhando, mas também com a certeza de que algo estava prestes a explodir. Naquela mesma noite, ouvi vozes baixas no corredor. Reconheci a dela, mas não conseguia entender as palavras. Abri a porta devagar e vi Clara cochichando com minha mãe. Elas pararam quando me viram, como se eu tivesse invadido um segredo. Minha mãe me lançou um olhar duro, como se eu fosse uma estranha. Vai dormir. Voltei para o quarto com as pernas bambas. Algo estava acontecendo, e eu não fazia ideia do que era. Horas depois, quando o silêncio tomou a casa, ouvi passos de novo. Mas não no corredor. Dentro do meu quarto. Levantei de um salto, mas era tarde demais. Um pano foi pressionado contra meu rosto. O cheiro químico encheu meus pulmões. Lutei, arranhei, tentei gritar, mas minha voz morreu abafada. O mundo escureceu rápido demais. A última coisa que ouvi foi a voz dela, suave, quase carinhosa. Eu disse que você ia se arrepender. Quando acordei, estava em um lugar que não reconhecia. A escuridão era quase absoluta, o ar frio, cheirando a mofo e ferro. Minhas mãos estavam amarradas, e o gosto amargo ainda queimava na minha garganta. Clara tinha passado do limite. E agora, ou eu descobria como escapar, ou seria o fim. O primeiro som que ouvi foi o gotejar constante, metálico, ecoando pelo espaço. Acordei com a boca seca, o corpo pesado, as mãos dormentes pelo aperto da corda. Minha cabeça latejava como se tivesse sido esmagada, e o frio subia do chão de cimento até a medula. Tentei me mover, mas as cordas me prendiam à cadeira. Meus pulsos queimavam, a pele já em carne viva de tanto atrito. O ar estava impregnado de mofo e ferrugem. Era um porão. E então, a luz acendeu. Clara estava ali, sentada em frente a mim, tão calma que parecia que estávamos prestes a tomar chá, não a viver um pesadelo. O sorriso dela era fino, quase elegante. Finalmente acordou, disse, como se estivéssemos numa conversa banal. Meus olhos queimaram de ódio. O que você fez? Onde eu estou? Ela suspirou, teatral. Você sempre com perguntas erradas. O lugar não importa. O que importa é que agora você entende. Você nunca vai escapar de mim. Eu puxei as cordas com força, mas elas só se apertaram mais. Clara se levantou e começou a andar em círculos, os saltos ecoando no chão de concreto. Você estragou tudo, sabia? Disse a voz baixa, mas carregada de veneno. A família estava perfeita. Eu era perfeita. Mas você precisava insistir em existir. As palavras me atingiram como socos. Eu não escolhi nascer sua irmã. Ela parou, se virou e riu. Uma risada aguda, quebrada.
mas você escolheu competir, e agora, não existe mais espaço para nós duas. O medo corroía minha pele, mas algo dentro de mim não deixou que eu me rendesse. Eu lembrava de tudo que tinha registrado, das provas que já estavam fora do meu alcance, programadas para se espalhar se algo me acontecesse. E foi isso que me deu coragem para sorrir. Você já perdeu, Clara. O rosto dela se contraiu. O quê? Eu deixei tudo guardado. Todos os áudios, as fotos, cada palavra sua. Se algo me acontecer, tudo vai parar lá fora. E aí, adeus perfeição. A máscara dela rachou. Pela primeira vez, vi medo nos olhos de Clara. Mas foi só por um instante. Logo depois, ela voltou a sorrir. Sempre tão dramática. Mas sabe, segredos só têm poder se as pessoas acreditarem neles. E quem acreditaria em você? Ela pegou algo do chão. Um galão pequeno, de plástico. Quando abriu a tampa, o cheiro me fez querer vomitar. Gasolina. O pânico se espalhou pelo meu corpo. Clara não. Ela se aproximou, derramando líquido ao redor da cadeira, no chão. Você não vai mais estragar nada. Foi nesse momento que entendi. Ela não queria só me matar. Queria apagar qualquer vestígio de mim, como se eu nunca tivesse existido. Mas ela subestimou uma coisa. Enquanto ela se divertia despejando gasolina, não percebeu que a corda do meu pulso esquerdo estava afrouxando. Eu já sangrava de tanto forçar, mas conseguia sentir a liberdade se aproximando. Sabe o que é mais engraçado? Clara disse, parando bem diante de mim, o fósforo entre os dedos. Você sempre quis ser eu, mas vai terminar sendo nada. A faísca riscou o ar. Naquele instante, puxei com toda a força do corpo. A corda cedeu, rasgando ainda mais minha pele, mas libertando meu braço. Não pensei. Lancei-me contra ela com um grito que veio das entranhas. O fósforo caiu, apagado no cimento. Nós duas rolamos pelo chão, o cheiro de gasolina nos envolvendo. Clara arranhava meu rosto, puxava meu cabelo, tentava alcançar qualquer coisa para me ferir. Eu só via flashes, o ódio nos olhos dela, as unhas como lâminas, o gosto metálico do sangue na minha boca. Era selvagem, brutal, como se não fossemos mais irmãs, mas duas feras brigando pela sobrevivência. Consegui empurrá-la contra a parede. Peguei o mesmo pedaço de vidro que ela tinha deixado no quarto, agora jogado no chão do porão. Segurei contra o pescoço dela, a lâmina tremendo na minha mão. Acaba comigo. Ela sussurrou, os olhos brilhando com algo que parecia satisfação. Faz isso. Mostra que você é igual a mim. Meu braço tremia. Eu podia sentir o pulso dela acelerar sob a lâmina. O ódio gritava dentro de mim, pedindo que eu terminasse ali, que acabasse com todos os anos de dor. Mas, no fundo, eu sabia. Se eu atravessasse aquele limite, nunca mais voltaria. Eu me tornaria exatamente o que ela queria, a cópia distorcida, a sombra contaminada. Soltei o vidro. Ele caiu no chão com um estalo seco. Não, eu não sou você. O grito dela ecoou no porão. Ela avançou de novo, mas nesse momento, a porta se abriu com violência. Meu pai estava ali, ofegante, com dois homens atrás, vizinhos que tinham ouvido os barulhos. A cena congelou. Clara coberta de gasolina, eu ensanguentada, o vidro no chão. Meu pai não disse nada. Só olhou finalmente, como se visse de verdade pela primeira vez. Clara tentou falar, mas as palavras tropeçavam. O charme perfeito tinha desaparecido. Ela parecia uma criança desesperada, e talvez pela primeira vez na vida, ninguém acreditou nela. Os vizinhos chamaram a polícia. A confusão foi um borrão. Vozes, sirenes, braços que me seguravam, perguntas que eu mal conseguia responder. Clara foi levada. Eu, também. Mas quando mostrei as provas que havia guardado, quando tudo começou a se alinhar, percebi algo estranho no rosto dos outros. Um misto de horror e incredulidade. Como se estivessem vendo uma farsa desmontar diante de si. E pela primeira vez, eu não era invisível. Os dias seguintes foram um turbilhão. Minha mãe chorava, dizendo que nunca soube de nada. Meu pai se fechou em silêncio. Eu me mudei. Finalmente parti para a universidade. Longe daquela casa, longe da sombra. Mas mesmo agora, meses depois, ainda acordo de madrugada com a sensação de que há alguém no quarto. Que Clara está ali me observando, esperando a chance de voltar. Porque antes de ser levada, enquanto os policiais a arrastavam, ela olhou direto para mim. Os olhos queimando de ódio, os lábios se movendo em um sussurro que ninguém mais ouviu. Isso ainda não acabou. E eu acredito. Ela vai voltar. E quando isso acontecer, não sei se estarei pronta. Os meses que se seguiram foram quase irreais. Eu tentei reconstruir minha vida. A universidade era meu refúgio, minhas notas eram perfeitas, meu trabalho de meio período era só meu. Não havia espaço para sombras do passado. Não, pensei, não mais. Ainda assim, cada barulho à noite fazia meu coração disparar. Cada sombra parecia carregar o rosto de Clara. Era como se ela tivesse se espalhado pelo mundo, como um vírus silencioso. Os telefonemas e as visitas da polícia haviam acabado. Ela estava trancada, pelo menos por enquanto.
mas havia algo no modo como as autoridades falaram sobre ela que me deixou inquieta. Ela não estava quebrada. Não completamente. A fúria continuava viva, silenciosa, esperando. No campus, ninguém sabia de nada. Meus amigos me viam como a menina estudiosa, responsável, aparentemente calma. Mas por dentro, eu ainda sentia o eco de cada noite em que ela me assombrava, cada queda, cada ameaça. Eu sabia que estava mais forte, mas também sabia que força nem sempre era suficiente. Um dia, meses depois, recebi um pacote anônimo na biblioteca. Sem remetente. Sem pistas. Apenas uma caixa simples, de papelão, lacrada. Meu coração congelou. Abri com mãos trêmulas. Dentro, apenas um espelho pequeno, antigo, quebrado na borda. E uma nota. Você não pode se livrar de mim. O sangue congelou nas minhas veias. Um arrepio subiu da nuca até o estômago. Clara ainda estava viva. Ainda estava lá fora. E de alguma forma, sabia exatamente onde me atingir. No medo, na memória. Passei dias tentando ignorar. Mas sabia que não podia. Não mais. Se algo acontecesse, se ela decidisse que eu precisava ser apagada de novo, ninguém confiaria nas minhas palavras. Eu precisava me preparar. Foi então que percebi que minha força não vinha apenas da fuga, da justiça ou das provas. Vinha de mim mesma, de tudo que havia sobrevivido. Cada queda, cada humilhação, cada noite de medo tinha me moldado. Eu não era mais a sombra da irmã perfeita. Eu era eu. Comecei a treinar, não de forma física, mas mental. Cada passo, cada reação, cada decisão. Eu estudava padrões, antecipava movimentos. Porque se Clara voltasse, eu não podia ser pego de surpresa. E eu sabia que ela voltaria. Ela sempre volta. Meses depois, recebi a confirmação de que Clara seria liberada condicionalmente. Meu coração apertou. Havia vencido batalhas, mas sabia que a guerra não havia acabado. No dia da audiência, eu entrei na sala do tribunal com o peito pesado e a mente afiada. Clara estava lá, sentada, impecável, como sempre. Os cabelos perfeitamente penteados, o sorriso calculado. Mas havia algo nos olhos dela que eu notei imediatamente. Subestimava-me. Quando os advogados falaram sobre a condicional, eu mantive os olhos nela, mas silenciosa. Não faria nada precipitado. Ela precisava saber que eu estava pronta, que eu não seria mais a vítima. Quando finalmente saiu do tribunal, eu não estava na multidão. Esperei do outro lado da rua, escondida nas sombras. Ela saiu sozinha, confiante, como se tivesse vencido. Mas eu sabia que o jogo não era sobre liberdade. Era sobre poder. Sobre quem controlava quem. Ela me viu. E naquele instante, eu vi algo nos olhos dela que me deu força, surpresa. Pela primeira vez em anos, ela percebeu que eu não era mais vulnerável. Que eu não correria, que eu não imploraria. Ela avançou, mas desta vez, eu estava pronta. Cada passo que dei, cada movimento que fiz, foi calculado, preciso. Não havia ódio cego, apenas determinação. Eu a encarei e disse, com a voz firme, sem tremer. Não mais. Ela hesitou. Um segundo, tão pequeno que quase passou despercebido, e então tentou atacar. Mas eu não era mais a mesma. Cada golpe dela foi bloqueado, cada tentativa neutralizada. Pela primeira vez, eu senti que estava no controle. O confronto durou minutos que pareceram horas. Corpo contra corpo, mente contra mente. Finalmente consegui desarmá-la, prendê-la em um abraço que era quase um controle absoluto. Clara lutou, gritou, tentou quebrar meu braço, mas eu não recuei. Eu a encarei, e pela primeira vez, ela viu algo diferente. Medo. Medo de mim. E isso acabou, disse. Eu não sou a sombra. Eu não sou você. Ela me olhou, respirando pesadamente, o rosto vermelho de raiva e frustração. E algo mudou. Pela primeira vez, eu vi vulnerabilidade nela. A máscara estava rachando. E naquele instante, percebi que o poder não estava em destruí-la, mas em me libertar dela. Chamei a polícia. Clara foi levada novamente, desta vez para um lugar do qual não poderia escapar facilmente. Mas enquanto ela era retirada, me dei conta de uma coisa: eu não precisava mais provar nada para ninguém. Nem para minha família, nem para ela. Eu havia sobrevivido. Eu havia me reconstruído. Eu havia encontrado a minha própria força, sem sombra, sem medo, sem ódio cego. Nos dias que se seguiram, mudei de cidade. Uma nova vida começou. Trabalho, amigos, liberdade. Não perfeita, mas minha. Cada passo que dava era meu, e não dela. Ainda sonho às vezes, com degraus escorregadios, vidros quebrados, risadas que ecoam na noite. Mas agora, quando acordo, respiro fundo e lembro: sobrevivi. Eu sou mais do que o que ela queria me fazer, mais do que a minha própria dor. E se algum dia Clara voltar, estarei pronta. Porque finalmente eu não tenho medo. E está é a minha vingança silenciosa: existir.